E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para a nossa coluna semanal de História do Cristianismo. Nós temos falado bastante sobre a virada do período medieval para o período moderno. Aliás, esse é um período super importante para a gente estudar da história do cristianismo, principalmente se você faz parte de alguma igreja de tradição protestante, reformada, né? Agora, se você não faz também, é um período bastante interessante porque nos ajuda a compreender uma série de questões posteriores e uma série de questões que estão presentes até o nosso tempo. Hoje, por exemplo, nós vamos falar do início do nascimento da tradição reformada. Muitas pessoas fazem uma confusão e acham que todas as igrejas evangélicas fazem parte da tradição reformada e que essa tradição reformada ela é sinônimo de protestantismo, sinônimo de estar ligada à reforma luterana. E aí nós já vimos por essa frase que eu disse, essa frase de exemplo que eu dei, algumas confusões, algumas miscelâneas que fazem uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, né? Primeiro que nem todas as igrejas evangélicas têm diretamente a ver com a tradição reformada ou com a tradição luterana. Quem tem diretamente a ver com a tradição luterana são as igrejas luteranas, evidentemente. E quem tem a ver com a tradição reformada são as igrejas que vieram ali daquele berço do conteúdo que a gente vai falar hoje, né? Que é aquele berço mais ligado ao calvinismo, seja o presbiterianismo, congregacionalismo, né? Essas são as igrejas mais diretamente ligadas a essa tradição. Falar também de tradição reformada não é sinônimo de falar de tradição protestante. A tradição reformada tem origem nos dois grandes teólogos, Ulrico Zwinglio e João Calvino, que a gente vai falar já já. E a tradição protestante está diretamente relacionada à tradição ligada a Martinho Lutero e Filipe Melanchthon. É claro que esses nomes, eles convergiram em muitos pontos, em muitos assuntos, mas também divergiram em outros assuntos, em outras ênfases teológicas ao longo das suas reflexões, né? Isso é importante a gente dizer. Outra confusão que as pessoas costumam fazer também é aquela visão romântica, idealizada de uma igreja única, né? De uma proposta de uma igreja unificada, mas esse nunca foi mesmo um propósito da reforma protestante, seja ela nas versões que você quiser. Porque o ideal da reforma no século XVI era justamente a produção de uma igreja, independente da linha que ela seguiria, mas de uma igreja nacional, uma igreja que tivesse a ver com aquele país, com a liderança daquele país, uma igreja que tivesse a língua, a cultura daquele país, em detrimento da igreja que era universalizante, né? De uma igreja que tinha uma língua própria, independente do país que ela tivesse, uma igreja que tinha que mandar recursos para uma sede que ficava lá em Roma, na maioria do tempo, que tinha que prestar obediência para um líder que ficava lá na Península Itálica, né? Que muitas vezes as terras desses países pertenciam a essa igreja. Então a reforma ela também tem o anseio dessa burguesia nacional de dar conta dessa demanda político-nacional que se fortalece nesse momento, século XVI, se fortalece também muito em conjunto com a reforma religiosa daquele período, né? Então, as reformas religiosas do século XVI, elas já nascem com quatro correntes principais. A corrente protestante de Lutero, Melanchthon e outros, a corrente reformada ligada a Zwinglio, ligada a Calvino, a corrente anglicana, que é aquela corrente que se desenvolve lá nas Ilhas Britânicas, né, especialmente na Inglaterra, que nós teremos um episódio para explicar esse processo aqui também,
e a corrente anabatista, que é uma corrente inicialmente mais radical, uma corrente que é bastante desprezada, bastante esquecida quando nós falamos de reforma, e nós também teremos, né? Esses dias um amigo nosso, que é de tradição anabatista, ele disse que muitas pessoas nem conhecem Menno Simons, mas nós aqui conhecemos sim, e ele tem toda a razão de fazer essa ressalva. Nós conhecemos e nós faremos um episódio falando sobre a reforma anabatista, que não pode ser esquecida, até porque foi uma das maiores chacinas produzidas em função das perseguições religiosas e que não tiveram o apoio nem mesmo dos outros protestantes. E é claro que um episódio como esse não pode ficar no esquecimento, e em breve, daqui a 2 ou 3 semanas, nós vamos chegar nesse ponto e nós vamos falar sobre isso também, né? Então, o início da tradição reformada, ela começa com Eurico Zwinglio. Muitas pessoas acham que ela está ligada apenas a Calvino. É claro que Calvino foi um grande nome, deve ser estudado até hoje, né? Embora a teologia já superou há 500 anos essas discussões de Calvino, de Armínio, né? E nós já temos outros grandes teólogos, grandes temas, grandes abordagens no nosso tempo, mas é um ganho, né? Estudar com sinceridade, com honestidade, a produção teológica de Calvino, entendendo que todo ser humano é fruto do seu tempo, é fruto do seu contexto, e por isso falam coisas e fazem coisas ligadas a esses contextos dos quais são frutos, né? Mas a tradição reformada começa antes de Calvino. Começa com o teólogo suíço Eurico Zwinglio, que eu já falei sobre ele aqui no canal. A ideia não é fazer uma biografia, né? Mas o Zwinglio viveu entre 1484 a 1531, foi contemporâneo durante boa parte da vida de Martinho Lutero, até morreu antes de Martinho Lutero, né? E começa com Eurico Zwinglio, que era filho de um fazendeiro na Suíça, filho de um juiz também, né? Ele acumulava essas funções, que permitiu à família dar uma boa educação para os seus filhos. O Zwinglio estudou teologia, se tornou sacerdote na aldeia de Glarus, na Suíça. Depois ele vai para Zurique, onde é o grande momento da sua vida, onde tem a grande expressão de reforma da sua vida. Mas o Zwinglio também foi considerado o mais humanista de todos os reformadores. E esse é um ponto bastante importante, porque o humanismo, que começa algum tempo antes da reforma, traz luz a questões interessantes, como a abordagem das fontes originais, o estudo do grego, do Novo Testamento em grego, a comparação com a igreja medieval e tal, o pensamento filosófico, e isso é muito forte em Eurico Zwinglio, mais forte do que em qualquer outro reformador, seja da primeira ou da segunda geração. Eurico Zwinglio, inclusive, acreditava na ideia dos cristãos antes de Cristo, pessoas que teriam sido iluminadas pela verdade, e não há verdade que não venha de Deus, e, portanto, foram iluminados pelo próprio Deus, como era o caso de Sêneca, grande filósofo romano, de Platão, de Sócrates, Aristóteles, enfim, os grandes pensadores gregos, né? Pessoas que viveram antes de Cristo, mas como tiveram contato com a verdade, e não há verdade que não venha de Deus, foram iluminados pelo próprio Deus para produzir e falar o que eles fizeram ao longo da sua jornada, e com isso os Zwinglio acreditavam que eles teriam sido salvos. É uma ideia bastante parecida com a ideia do Logos Espermaticós, presente lá atrás na Patrística em Justino Marte, que eu já falei por aqui também na nossa série de História do Cristianismo. Depois não deixe de ir lá consultar e assistir aquele vídeo também, tá? E se você quiser, é claro, um material de apoio, um material escrito, para você ler, para você pesquisar, a dica é o meu livro de História do Cristianismo, em que eu apresento toda essa história desde o nascimento do cristianismo na época de Jesus até a idade contemporânea. Então não perca tempo, o link está aqui embaixo na descrição, é baratinho, você adquire meu e-book e começa a ler hoje mesmo, né? E se quiser pode até imprimir para rabiscar, para anotar, faça como você preferir, mas visite
e adquira esse e-book hoje mesmo. Você vai ver que é bem baratinho e vai acrescentar muito para a sua vida e para a sua cultura da história do cristianismo também. O Ulrico Zwingli ele começa a se opor à venda de indulgências, que era uma prática deliberada naquele cenário, que gerou a revolta de muitas pessoas, como Lutero, como Zwingli, como outros pensadores. O Zwingli se opõe também ao mercenarismo. Esse é um problema bastante específico da Suíça, porque a Suíça era dividida em cantões, eram 13 cantões, como se fossem 13 estados, bastante independentes, com lideranças próprias, né? E que a juventude da Suíça muitas vezes era contratada como mercenários para atuar em algum conflito, em alguma guerra. Inclusive, o Papa chegou a contratar esses jovens várias vezes em algumas expedições. E o Zwingli percebe como essa prática ela era destrutiva para a juventude suíça, para a cultura da Suíça, e começa a se opor veementemente em relação a essa prática do mercenarismo. E um outro dado também muito interessante é que o Zwingli critica os dízimos obrigatórios. Ah, Zwingli, se você morasse no Brasil do século XXI, se você conhecesse grande parte das igrejas evangélicas do Brasil no século XXI, a sua indignação seria muito maior, né? Mas o Zwingli se opõe à cobrança obrigatória de dízimos e ele diz que era para ser um ato voluntário do fiel, voluntário do fiel. Ele se opõe também à obrigação do celibato clerical, inclusive ele próprio se casou às escondidas em 1522, depois, 2 anos depois, ele oficializa esse matrimônio, né? Oficializa esse casamento, e ele é um crítico, assim como Lutero também se tornou do celibato clerical obrigatório, também deveria ser, na opinião deles, voluntário para quem quisesse, para quem não quisesse também deveria se casar direitinho e tal, como manda o figurino, né? E o Zwingli também ele faz uma crítica em relação às leis de abstinência da igreja e, como a gente falou aqui num quiz da nossa comunidade, alguns dos seus seguidores, né, alguns dos seus adeptos, se reúnem em praça pública, em plena sexta-feira da quaresma, para comerem salsicha como uma forma de provocação e de protesto em relação ao código de abstinência da igreja, né? E o Zwingli tem uma característica interessante, que ele participa de vários debates teológicos, porque na Suíça os cantões resolvem decidir a questão religiosa à base do debate. Então, chamavam lá um protestante, no caso Zwingli, um representante do catolicismo, fazia um debate e aquele que saísse melhor, todo aquele cantão se convertia àquela sequência, àquela tradição que ali estava sendo apresentada. E o Zwingli era um grande debatedor, né? Um grande debatedor, um grande pensador, uma pessoa com muita cultura, não só teológica, mas filosófica e assim por diante. E muitas pessoas deveriam pensar nessa possibilidade também. Infelizmente, as igrejas no Brasil fecharam tanto o cerco que as pessoas só conseguem pensar na vida dentro da igreja, né? As pessoas só conseguem pensar em conhecimento quando é um conhecimento bíblico, mas um conhecimento bíblico moldado pela denominação. Um conhecimento teológico moldado pela liderança daquela igreja. E não há nada mais limitado do que isso, né? Porque nem a teologia em si estudam, nem a Bíblia em si estudam, quanto mais a cultura geral, o que faz muita, mas muita falta mesmo, né? E depois nós temos o grande nome de João Calvino, que eu também já fiz episódios aqui dedicados a ele, que foi um grande pensador, também muitíssimo influenciado pelo humanismo, pelas questões filosóficas, pelo pensamento que herdou do humanismo, né? O Calvino é posterior a Zwingli. Calvino nasceu em 1509, morreu em 1564. Também é fruto de uma burguesia nascente, de uma classe média nascente, e o seu pai chegou a trabalhar como secretário do bispo católico da sua cidade,
O Calvino era francês, depois passa boa parte da sua vida em Genebra, na Suíça também, mas não apenas lá, vai também para Estrasburgo, onde ajuda a produzir a reforma naquela cidade, né? E, graças ao emprego do seu pai, o seu filho, Calvino, pode ter uma boa formação acadêmica, estuda direito, e provavelmente é durante seus estudos de direito em que ele tem contato com o humanismo e o pensamento do humanismo que vai influenciá-lo muito, como também vai influenciá-lo muito a leitura das obras de John Wycliffe, que viveu na Inglaterra no século XIV, e também de John Huss, que viveu na Boêmia no século XV, e foram considerados pré-reformadores, e eu também tenho aqui no canal um episódio falando sobre esses pré-reformadores, não deixe de acompanhar. O Calvino tem uma postura ao longo da sua vida de muita decência, que é de renunciar os benefícios que o seu pai tinha conseguido. Já que o pai tinha conseguido benefícios ligados ao catolicismo, e Calvino entende que o catolicismo não é o segmento que mais respeita a sua vida, ele resolve abrir mão daqueles ganhos, ele se torna lá alguém que é envolvido com pensamento, com a filosofia, com conhecimento, e ele acaba sendo perseguido na França pelo Francisco I, que era o rei francês, que começa a perseguir protestantes, né? E o Calvino tem que sair de lá e vai para a Suíça, para a cidade de Genebra, fica lá durante um tempo e depois vai para Estrasburgo, onde é convencido pelo Guilherme Farel, o reformador ali do local, a ficar na cidade e ajudá-lo a fazer a reforma naquele lugar. E a presença de Calvino também é extremamente importante, ele que tem a sua grande ênfase teológica na soberania divina, e ele também depois, anos depois, vai ter a sua ideia de predestinação sendo utilizada pela burguesia, e aí muitos, como Max Weber, vão entender que esse protestantismo, né, vai ser a base do capitalismo, porque a predestinação de Calvino começa a ser aplicada para questões sociais também. E vão dizer que Deus predestinou pessoas para serem ricas e outras pessoas para serem pobres. E isso é usado como base para a formação do capitalismo já no período moderno, que vai culminar nesse capitalismo que nós conhecemos hoje. É claro que não se deve apenas a isso, mas esse é um fator justificador desse processo, e a gente sabe, é claro, que se há pessoas com muito dinheiro e pessoas que passam necessidade, isso não é propósito divino, não é plano divino, isso é fruto da exploração, da ganância e da maldade humana, e os ensinamentos de Calvino são usados para esse fim também em alguns momentos da história, né? Calvino escreve As Institutas da Religião Cristã, uma obra importantíssima, que até hoje é publicada, produzida, e que vale a pena talvez você conhecer também. Vou deixar, inclusive, para quem quiser conhecer as Institutas, quem quiser um link que vai direto às Institutas lá para adquirir, vou deixar aqui na descrição, como também vai ter o link do meu livro, do meu e-book para você adquirir, e de outras obras também relacionadas à história do cristianismo. Não deixe de visitar, como também não deixe de curtir esse vídeo, que é importante para o canal, e sinta-se convidado e convidada para ser membro aqui do canal. A gente está preparando uma programação muito especial para 2024, para o clube de membros do canal, e você aderindo hoje mesmo, você vai ser um dos principais beneficiados por isso, e a gente se vê bem em breve por aqui também. Um abraço e vamos estudar teologia e estudá-la com qualidade.